Sou nascido em São Paulo em 1937 e sou do bairro da Vila Maria. E com 8 anos eu fui matriculado no Colégio São Bento e fiquei lá até o último científico. Fiquei do primeiro ginasial, do primeiro primário até o último científico. E depois, logo depois que eu me formei, eu não fiz vestibular, eu fiz concurso para o CPUR de São Paulo, no curso de cavalaria. Então eu fiz 56, 57, eu fiz o curso de cavalaria no CPUR de São Paulo. Em 1958, então eu vim para Piracicaba e indicado pelo que tomava conta do centro acadêmico, eu fui morar numa pensão, chamava Pensão do Labate, onde diversos alunos moravam lá. E no começo de 58 eu fiz o cursinho aqui da Exalc, era dado aqui na Exalc, na zoologia, por 2 professores que ainda estão vivos, o professor Marden e o professor Enéas. Era um cursinho próprio deles. E em seguida fiz exame vestibular, entrei e comecei a cursar em 58 a Exalc. Quando eu comecei, aqui preciso fazer um parênteses, que por volta de 1950, aproximadamente, fim da década de 40, um grupo de alunos, junto com o professor, resolveram fazer um núcleo hípico, um tipo clube hípico, bem rudimentar, e eles conseguiram uma área fora da escola, na cidade. Não sei por que foi feito fora das cidades também. E os cavalos, eles conseguiram da Codelaria de Colina, que é uma criação de cavalo muito grande da Secretaria da Agricultura, e que na época tinha como chefe um ex-aluno da Exalc, que gostava muito da Exalc, soube dessa ideia, então ele forneceu 10 cavalos. E esses cavalos foram os primeiros cavalos de hipismo que realmente vieram para Piracicaba. E esses cavalos, depois de alguns anos, os alunos se formaram, o professor ficou também sem matéria-prima para dar aula lá, e esses cavalos vieram para Exalc, foram depositados lá no aviário. E esses cavalos é que formam o núcleo, que posteriormente veio a se formar o nosso centro hípico, né? Aí, em 58, isso daí. Então, esses cavalos estavam aí, eu tinha recém acabado o CPUR, então minhas férias eram todas aqui e eu tinha os cavalos para montar, entendeu? Não precisava nem autorização dos professores, era só do cocheiro, do senhor que cuidava dos cavalos, né? E eu comecei a montar muito aqui todas as férias, todos os dias aí que eu tinha tempo eu vinha montar. Algumas vezes levava alguns colegas comigo, muitas vezes nós íamos com esses colegas para até Monte Alegre, era o nosso passeio primordial, e que era curioso porque na ida era muito agradável, nós passeávamos e na volta era uma meia tragédia, porque os cavalos, para quem eles não eram equitadores, eram curiosos em cavalos, os cavalos disparavam para voltar para as baias, né? Então, foi uma época que teve muita história, né? Antes de terminar o curso, eu estava no 3º ano e vendo que tinha muitos alunos querendo andar a cavalo, eu fui pedir para o professor catedrático na época, era o professor aqui esqueci como é que chama, o professor Torres.
Foi um famoso catedrático que foi o primeiro catedrático da 13ª cadeira, que era o aviário, né, que ficou conhecido como um aviário, mas chamava cadeira dos cavalos dos animais não ruminantes. Então foi dividida a zootecnia, era animais ruminantes e animais não ruminantes. Eram 2 cadeiras. Bom, aí continuamos, eu fui falar com esse professor, até foi curioso que era uma tarde, fim de expediente, e ele estava com um grupo de outros professores conversando lá, e eu falei, professor, eu estou montando aí, e tem um grupo de alunos interessados, eu gostaria de poder organizar um curso com eles. Aí ele me falou, olha, esses cavalos não são muito mansos, são cavalos hípicos, então já está meio perigoso. Como ele estava dificultando esse curso aí, justificando com medo de acidentes, né? Mas nesse meio tempo que nós estávamos conversando, veio uma tropa, aquela tropa toda dos cavalos, vieram correndo que nem um grupo de índios, que eram o grupo dos amigos do filho do professor, entendeu? Então tinha uma molecada lá, e aí ele perdeu a força que ele estava, essa reação, e aí liberou. Então eu comecei no 3º e no 4º ano, eu dava aulas para os alunos interessados, meus colegas, né, usando esses cavalos. Bom, em 61 eu me formei. Fui trabalhar primeiro no Instituto Agronômico, notei que não estava legal, e descobri a tal Cordelaria Paulista de Colina, que era do Departamento da Produção Animal, e que eu falei, bom, esse lugar deve ser excelente para trabalhar. Fiz muita força e consegui entrar no Departamento da Produção Animal para ir trabalhar na Cordelaria de Colina. Colina fica perto de Barretos, é uma cidade pequena, e lá tem a grande cordelaria do estado ainda, que é uma obra maravilhosa e que está funcionando ainda hoje. Isso daí, isso foi em 61 que eu me formei, 62, foi 62, entre 62 e 63. Mas nessa época eu estava noivo aqui em Piracicaba, e eu vinha, uma vez por mês eu vinha ver a minha noiva. E numa dessas vezes que eu vim, o meu sogro falou, olha, tem um professor da escola aí te procurando adoidado porque sobrou para ele dar aula de equinocultura e ele não quer dar, ele não sabe, ele precisava alguém de cavalo. Ele te conhece, que é você lá. Então eu fui praticamente, tive um convite imediato. Eu vim aqui num sábado, na segunda-feira fiquei aí já para dar as tratativas. Voltei para Colina, pedi minha demissão e em 63, logo no começo de 63, eu entrei na escola. Era o tempo de cadeira, né, de catedrático. Então fiquei responsável pelo setor de equinocultura, que eu já conhecia bem. E o processo foi indo. Eu não continuei, bom, nessa época houve um caso curioso, o grupo a esposa do doutor Duvílio Almeto, chamava Ada, ela veio me procurar uma vez aqui na escola e falou que ela tinha um sítio aqui perto e gostava muito de cavalo e queria ver se havia possibilidade de fazer qualquer coisa lá. Eu fui visitar o local, não tinha nada, né? Falou, nós temos que montar isso, montar aquilo e tal. Falou, tá bom, professor, então o senhor venha, a gente vai marcar um dia aí e nós vamos te buscar.
E eu morava, estava recém-casado, fase crítica da vida, né? Morava numa casinha pequena, geminada. E um belo dia parou um carrão que vieram me buscar. E nesse carro tinha umas 5, 6 moças, que eram amigas da filha da dona Ada. E eu era recém-casado, né? Então a situação não ficou boa. E eu perdi essa oportunidade, nós perdemos a chance de fazer o primeiro clube hípico de Piracicaba já em 63, né? Aí orientei alguns alunos para ele, mas não deu certo. Depois começou a funcionar, mas como professor da época, esse professor chamava Trivenin, Antônio Prates Trivenin, ele queria que desse aula, era do programa, era uma disciplina ativa, mas ele não era muito chegado a fazer muita bagunça lá com cavalos, entendeu? Não queria muita gente lá mexendo, então porque eu percebia que ele voltava mais para a área de criação. Vamos criar mais, trazer mais égua, nós temos uma área aí e tal. E continuei fazendo isso, mais criação, e foi uma época que a equitação ficou mais ou menos parada, de 64 até mais ou menos 70. Em 70, eu fui fazer meu pós-graduado e eu fui para a Itália. Fiquei em novembro de 70, 71 e 72. E aí voltei, em 72 voltei para Exalc. E quando cheguei aqui, tinha acontecido a grande reforma da USP. Então as cadeiras acabaram, os catedráticos acabaram, o que era cadeira se juntaram e fizeram os departamentos. O departamento não tinha um chefe que mandava em tudo, era uns chefes que mudavam a cada período. E então estava com uma nova cara a universidade, em 72. E aí o professor, que era o chefe do departamento, o professor Aristeu Mendes Peixoto, ele veio conversar comigo e disse o seguinte, falou: olha, Luzito, daqui para frente houve uma mudança grande, você está sabendo, tal, mas agora só ficam as matérias, as zootecnias especiais, que dão lucro, entendeu? Que conseguem sobreviver. Aquelas que não conseguem sobreviver, nós vamos exterminar. Falei, bom, criar cavalo aqui era praticamente impossível, que a área é muito pequena, não ia ter lucro nenhum. Então comecei a pensar, como eu tinha visto muito na Itália, núcleos hípicos pequenos e com muito ativos. E eu peguei e falei, pô, eu vou criar um negócio desse. E naquela ocasião a USP tinha criado um que chamava-se Cursos de Divulgação Cultural. Foi a primeira vez que a USP abriu os cursos para pessoas fora da USP, era para a população em geral. Então podia se encaixar um curso de divulgação cultural de equitação. Então eu pedi isso à diretoria da escola tal, e foi criado. Agora esse curso, para a turma entender bem cavalo, eu comecei a escrever muito nos jornais, fazer muita divulgação, o que é o cavalo, como monta, o que é equitação. Eu fiz milhares de artigos aí por ano. E isso daí alavancou bastante o nosso curso de divulgação cultural. Então tivemos muitos alunos. Tinha aula teórica à noite, prática todas as tardes, e depois de um período o aluno ganhava um certificado. E foi muito bem esse curso. Até o momento que um querido amigo e professor aqui da escola, chamava José Carlos Ebling,
O Zé Carlos Zebrin foi um grande atleta, foi campeão brasileiro de basquete. Quando o Piracicaba tinha um time de basquete que era invencível, ele fazia parte desse time. Era um atleta maravilhoso. E tinha um filho mais velho, que não se definia por esporte nenhum. Até que ele percebeu que o menino dava jeito para equitação. Então um dia ele veio conversar comigo, falou, eu queria participar junto com você desse curso. Eu queria que o meu filho desenvolvesse isso também. E ao mesmo tempo gostaria que a gente criasse mais coisas. Eu falei, entra aí, cara. Então começamos nós dois a fazer diversas modificações no curso. Começamos a abrir muito para cavalos da cidade, para particulares. Fizemos construir mais 20 e tantas cocheiras. Na época maior, nós tivemos aí com uns 30 cavalos particulares da população, de pessoas, e uns 20 cavalos da escola. Então nós tínhamos os proprietários que tinham aulas, aí contratamos outros instrutores de equitação para salto, início de adestramento. Então vieram diversos professores mais qualificados para dar aula para esse pessoal particular. E continuávamos a escolinha básica, o curso de divulgação cultural. E aí houve um crescimento tão grande, tão explosivo disso, que nós não tínhamos mais vaga, não tínhamos mais lugar para pôr cavalo e tal. Aí o José Carlos Zebrin era muito amigo do Vilhometo. Inclusive, é uma coisa incrível que ele foi o primeiro personal trainer que eu acho que existiu em Piracicaba, porque o filho do Vilhometo, Marinho Meto, queria fazer basquete, mas o pai queria que ele fosse um bom atleta, então pegou o José Carlos Zebrin como, hoje falam, um personal, né? Ele foi o primeiro personal que trabalhou. Ele era uma pessoa muito ativa nesse sentido. Então, com essa dificuldade toda, e ele é amigo do Vilho, eles resolveram fazer um clube. Então chamava Sociedade Hípica Piracicaba. Ela estava localizada lá na Estrada do Açúcar, logo depois da universidade, da Unimed lá. Unimed. Uns quilômetros depois era a hípica. E essa hípica foi uma coisa incrível. Ela foi feita com abundância de dinheiro. E foi enorme, um trabalho maravilhoso. Mas o problema ela ficou tão grande e tão cara que praticamente no dia do lançamento dessa hípica, que se esperavam vender 400 títulos, não foram vendidos nem 50. Então ali já se desenhou um eventual fracasso daquele elefante. Era muito grande, muito caro, não tínhamos, era muito acima da nossa possibilidade. Então ela foi capengando. Quer dizer, acabou tudo que existia aqui na Exalc, acabou, porque com a sociedade hípica não havia mais razão, né? Levamos curso, levamos tudo. E houve também um fato que acabou dificultando ainda mais os alunos irem ter aula lá, que foi uma época em que houve um grande aumento do combustível. Foi o primeiro grande aumento de combustível que houve no Brasil.
Isso daí assustou, porque eram de cerca de 19 quilômetros até lá, então que fica um absurdo as viagens. E aí saiu essa hípica, que infelizmente, quando ela foi feita, ela foi superdimensionada e ela praticamente acabou com tudo que se fazia em cavalo aqui. Sobraram alguns alunos que por conta própria montaram os seus núcleos hípicos. Então, o Piracicaba deve ter hoje uns 8 ou 9, eu não sei exatamente, que são de ex-alunos que montaram centros hípicos, centro de treinamento, escolinha de equitação, e que estão em volta da cidade, né? Quando a hípica da nossa Sociedade Hípica de Piracicaba foi para lá, nós procuramos fazer 1000 acontecimentos hípicos ali para desenvolver, para ver se realmente qualquer hora ela pudesse desenvolver, ter mais aceita, ter mais sócios, etc. E nessa época, o professor José Carlos Eber fez um trabalho maravilhoso e nós conseguimos fazer 4 concursos hípicos. Todos chamavam Copa Dedini, 1, 2, 3, 4. 3 delas foram feitas no antigo campo de futebol, esse gramadão que tem aqui atrás, em frente à casa do Salim. E um deles, quando o Salim Simão era diretor, nós fizemos nesse parque da frente aqui, no Parque Central. Foi um local maravilhoso, ficou... Muitos que viram essas fotos tinham certeza que era um concurso hípico europeu, foi um sucesso enorme. A cidade toda entupiu de gente nesses concursos hípicos nossos e culminou com esse último aqui. Isso antes da gente fazer os concursos na Sociedade Hípica, né? Fazíamos aqui para ver se o público viesse, que fosse mais fácil para o público. Então o público veio muito. Então e o Grupo Dedini fez uma documentação maravilhosa sobre isso daí, que fotografou, trouxe fotógrafos profissionais, fez um material maravilhoso, mas deve estar com o Grupo Dedini. E alguns eram álbuns, alguns álbuns estão com um professor que trabalhava com a gente também lá no departamento, que era o professor Ciro Fúvio Zingeli, que atualmente está aposentado, mora em Americana, e que ele tem um material fotográfico desses concursos muito bom, né? Eu acho que seria interessante, como eu disse para a dona Carmen, procurar esse material porque nós temos fotografias, mas são fotografias de amadores, né? E o pai tirou do filho, a mãe, o avô, o final de um concursinho hípico. Mas esses concursos grandes que vinham praticamente todas as hípicas do estado de São Paulo, essa que última vieram todas praticamente. Então de São Paulo vieram 3, são as principais, de Ribeirão, de Campinas. Aonde tinha hípica da cidade, eles vieram. O concurso tinha prêmios em dinheiro, que naturalmente era oferecido pelo Grupo Dedini, né? Então foi um período maravilhoso aqui de concursos hípicos. Isso aqui, essa parte foi quando que encerrou aqui na escola, os concursos hípicos encerraram de uma forma definitiva o crescimento do hipismo aqui. Depois foi para a hípica e a hípica teve lá seus altos e baixos e finalmente não conseguiu desenvolver. E hoje lá é uma universidade, uma faculdade. Equitação era uma das atividades do complexo da disciplina, né?
E a outra atividade que nós nos dedicamos bastante foi eu procurar desenvolver um sistema de criação de cavalos adaptados às nossas condições tropicais, que nós não tínhamos. Nós tínhamos dois tipos de criação. Uma criação completamente sem cuidado nenhum, era de orelhada, e uma outra muito sofisticada que era a criação dos cavalos puro sangue ingleses, porque na época o pessoal mais pós-São Paulo, do Rio, eles iam fazer cursos na França, principalmente, e lá diziam aí que conheceram o cavalo de corrida, o cavalo puro sangue inglês. E quando eles voltaram para o Brasil, eles trouxeram a ideia veio junto com o cavalo, veio tudo, a alimentação, as instalações, os equipamentos, os termos. E ficou isso aí. Então, quem se metia no cavalo naquela época e queria fazer uma coisa diferente sem técnica nenhuma, enveredava pelo caminho dos cavalos do tipo de criação europeia, né? Então essa criação foi ficando muito sofisticada, muito cara, e eu estava sentindo isso. Eu comecei a dar cursos, fazer palestras, e eu comecei a sentir que esse tipo de construção, tipo de criação não era condizente. Então eu acabei escrevendo um livro, com a participação do professor Cláudio Haddad, que foi exatamente desenvolver esse sistema novo, chamava Sistema Brasileiro de Criação de Equinos, que foi editado pela Globo e teve umas 5, 6 reimpressões, teve uma venda razoável. E nesse livro eu peguei exatamente aqueles aspectos da criação do cavalo que não eram da área da veterinária, porque a criação de cavalo é muito... Aliás, o cavalo é tão importante para os veterinários que criou a profissão. A profissão de médico veterinário é antiga como as guerras, que se usou cavalo e precisava alguém cuidar do cavalo, daí que vieram os veterinários. Mas chegou um momento em que alguns aspectos da veterinária estavam maravilhosamente bem atendidos. Cirurgia, medicamentos, hospitais, etc. E tinha uma parte que percebi que não era bem da veterinária, estava mais ligada à zootecnia, que era alimentação, sistemas de criação, instalações, equipamentos mais econômicos, mais viáveis, o melhoramento e o início do cavalo montado, a parte ativa da equitação, né? E essa parte, então, nesse livro eu descrevi isso e teve uma aceitação muito grande lá dos zootecnistas, porque viram que eu tinha conseguido, de uma certa maneira, mostrar a área da zootecnia que podia perfeitamente ser desenvolvida pelo zootecnista e não obrigatoriamente pelo veterinário. Eram áreas separadas e que o veterinário continuava com a sua importante missão, né? E os zootecnistas tinham essa área. Não sobrava lugar para agrônomo, né? Realmente hoje, logo depois, a equinocultura para agronomia, ela perdeu muito da importância graças aos cursos de zootecnia. Aqui tem a veterinária, a zootecnia completa o quadro da produção e utilização do cavalo, né? Então, entre os 4 programas do Sistema Brasileiro de Criação, que eu me referi há pouco, o programa era sobre alimentação. E a alimentação do cavalo é dividida em 2 áreas bem distintas. Uma são as partes de concentrados, rações,
toda a parte de suplementos minerais, suplementos vitamínicos, rações para diferentes categorias, então são chamados de concentrados. E a segunda parte, muito importante, é a parte de volumosos, ou seja, pastagens, feno, silagem e tal. Então, nessa área, o professor Cláudio é altamente especializado. Então, quando chegou nesse momento de desenvolvimento do livro, eu pedi que o professor Cláudio participasse e entrasse e fizesse a parte de volumosos para equinos, né? Então é uma parte do livro muito importante em que o professor desenvolveu todas os cuidados, a formação das pastagens, dos fenos, da silagem, enfim, desenvolveu bem a parte de produção de volumosos. Assim que eu conheci o Cláudio. E posteriormente, quando eu me aposentei, o professor Cláudio ficou na minha vaga. E exatamente porque ele tinha participado do livro, porque a área dele específica era bovinocultura de corte, que é a área que ele domina muito e se dedicou muitos anos. Mas como tinha participado do livro do cavalo sobre produção de volumosos, ele acabou virando também professor de equinocultura, né? Quando eu me aposentei em 71, 72. Depois que me aposentei, eu abri um escritório de assessoria técnica. Chamava Losito de Carvalho Consultores Associados. E nessa área nós começamos a desenvolver muitos trabalhos baseados no livro sobre como fazer aras adequadas às nossas condições. Então fizemos pelo Brasil todo aproximadamente uns 300, 320 aras, baseado nesse sistema. Então, eliminando o confinamento, dando mais pastagens, criando algumas construções que facilitavam muito o manejo, como as unidades de serviço. Enfim, quando eu me aposentei, eu fiquei nessa firma junto com o professor Cláudio e nós fizemos muitos projetos, viajamos praticamente o Brasil todo, fizemos aras do Rio Grande do Sul, nós fizemos em Bagé, aquela cidade dos italianos lá também fizemos, depois fizemos em Santa Catarina, fizemos no Paraná, em São Paulo muitos, depois muitos em Minas, no Paraná, Mato Grosso. E o último aras que nós fizemos perto de Belém, no caminho entre Belém e Salinópolis, que era de um criador de manga larga que queria colocar nesse caminho turístico que eles têm lá, que vai da cidade para o mar, né? E fizemos um aras para manga larga em Belém. Então esse sistema teve uma aceitação muito grande. E depois que eu editei o livro, praticamente os pedidos para eu desenvolver projetos diminuíram muito, porque aquelas informações já estavam lá, né? Então, em parte o livro cumpriu sua missão, e eu também estava na hora de eu também dar tempo a outras coisas, né?